que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? A santidade é um processo diário. Ou você alimenta a carne, ou fortalece o espírito. Programa Jovens Reformados. Jovens Reformados. Jovens Reformados. Agora nós louvamos o nome do nosso Deus. Agora chegou o momento da palavra. Abra o seu coração, porque eu sei que Deus já reservou a palavra direcionada para você nesta noite, amém? Quero convidar o pastor Paulo Júnior aqui. Quero convidar o pastor Manuel para estar fazendo a sua oração pelo pastor. Paz do Senhor, igreja. Amém. Assim como você está, curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Nós podemos sentir a Tua presença neste lugar. Agora usa o Teu Filho, Pai, assim como o Senhor tem usado, Pai. O Senhor usou ontem, e eu tenho certeza que o Senhor continuará usando, falando conosco. Que não haja nenhuma interferência, Pai. Que o Teu nome seja glorificado. Esta é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Convido todos os irmãos a abrirem o Santo Livro em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? A resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Vamos só fazer mais uma pequena oração. Pai Santo, há uma urgente necessidade de graça essa noite. Se ela não vier, se ela não for despejada, se ela não alcançar toda a extensão desse salão, é inútil essa reunião, Senhor. Precisamos mais do que palavras de sabedoria humana. Necessitamos de demonstração de poder e do Espírito Santo. Senhor, salva-nos e seremos salvos. Liberta-nos e seremos livres. Santifica-nos e seremos santos. Toma cativo aqui mentes e corações em obediência à Tua palavra. Que haja temor e tremor diante daquele que é 3 vezes santo. Faz Teu reino avançar, Senhor. Receba a glória para si e nos conforma à imagem do Seu Filho. Em o nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Presta muita atenção no que eu vou ensinar aqui essa noite.
Eu gostaria de, como eu falei ontem, fazer 2 pedidos a vocês. Gostaria que ninguém andasse no momento da reunião, da pregação, e que também não conversasse. Eu preciso da sua atenção. Só aqueles que estão trabalhando no evento, por favor. Eu só gostaria de saber se tem alguém aqui de Campo Grande, do Mato Grosso. Era só para saber, porque tinha um discípulo meu que disse que viria. Provavelmente não deu para ele estar aqui. Preste atenção. Atos capítulo 9. Os primeiros versículos de Atos 9 narram o quê? Qual é a história que esse capítulo narra? A conversão de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Você conhece o grande apóstolo Paulo, não é isso? O apóstolo Paulo foi o maior evangelista que já existiu. O apóstolo Paulo foi o maior missionário que já existiu. O apóstolo Paulo foi o maior pastor que já existiu. O apóstolo Paulo foi o maior teólogo que já existiu. Ele foi o maior escritor da Bíblia. Dos 66 livros, 13 dão a ele a autoria. O apóstolo Paulo é responsável pela maior obra-prima da Bíblia, a sua carta magna, a Epístola aos Romanos, o livro mais profundo, talvez o mais importante de toda a Bíblia. O apóstolo Paulo foi considerado, ele está entre as 20 mentes mais brilhantes que já pisou na terra. Um homem de uma cultura invulgar, um homem que conhecia a filosofia aristotélica, platônica, um homem que excedia em muitos o judaísmo, excedia em muitos o da sua idade no judaísmo, criado aos pés de Gamaliel, cidadão de Tarso da Cilícia, cidadão romano, um homem de Deus, talvez a maior figura do Novo Testamento depois de Jesus, Paulo. Mas Paulo nem sempre foi esse homem de Deus. Paulo nem sempre foi esse apóstolo. Paulo já foi ímpio, já foi uma pessoa perversa e maligna. O texto mostra aqui que Saulo estava respirando ameaças de morte contra os discípulos. Paulo era perseguidor da igreja. Paulo era perseguidor dos cristãos. Paulo era perseguidor de Jesus. Paulo era um assassino. Ele prendia cristãos. Ele matava cristãos. Ele torturava cristãos. A palavra no original aqui grego, respirando ameaças de morte, era usada para se referir de uma fera selvagem, um leão, que ia atacar a sua presa e estilhaçá-la. Era esse o sentimento de Paulo para os cristãos, como uma fera selvagem, bufando de ódio, pronto para atacar a sua presa e assassiná-la. E o que ocorre no capítulo 9, com esse fariseu de fariseus, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, por isso seu nome Saul, porque Saulo, um derivado de Saul, o primeiro rei de Israel, também da tribo de Benjamim. No capítulo 9, Saulo, indo até Damasco, para perseguir os cristãos, ele tem um encontro com Jesus. Ele é tomado de súbito por uma luz, e ele tem ali um encontro com Jesus. Jesus aparece para ele dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento ali, ocorre a conversão de Saulo, a conversão do ímpio, do assassino, do fariseu Saulo. E é sobre este tema que eu quero pregar essa noite, sobre a verdadeira conversão, sobre a conversão verdadeira. Você sabe que só pode ir para o céu, preste atenção, escute, só pode ir para o céu o salvo.
E só o salvo herda a vida eterna. Só o salvo entra no céu. E para ser salvo, a pessoa tem que se converter. Só o convertido é salvo. E só o salvo entra no céu. Agora a pergunta é: você que está aqui, tem certeza da sua salvação? Você que está aqui é salvo de verdade? Você que está aqui, se você morrer hoje, se hoje for o último dia da sua vida, para onde você vai? Você que está aqui tem certeza que a sua conversão foi genuína, verdadeira, que você nasceu de novo, passou da morte para a vida? Você tem certeza? Se hoje for seu último dia, se Jesus voltar, você estará com Ele? Ninguém gosta de falar da morte. Você vive numa sociedade que ela te imortaliza. Ela traz a você, ela traz uma imagem que você é imortal, que nunca vai envelhecer, que sempre será feliz, que sempre terá saúde e nunca vai morrer. Isso é mentira. A morte é uma realidade. E você, podemos morrer hoje. Para onde você irá? Você diz: eu vou para o céu, tenho certeza que eu vou para o céu. Baseado em qual evidência? Basta dizer: não, eu vou. Me apresenta uma doutrina que garante a segurança da salvação. Você não pode dizer: eu vou para o céu, eu tenho certeza. Por quê? Porque eu desci as águas. Não é a doutrina que garante a segurança da salvação. Desci as águas, batismo. Não, eu vou para o céu sim, porque eu participo da ceia. Não é a doutrina que garante a segurança da salvação, a certeza. É porque eu tenho um dom espiritual. Olha, em língua profetizo, curo, expulso demônio. Piorou. Como piorou? Pai, eu curei em teu nome. Jesus, é? Pai, eu profetizei em teu nome. Ele, sério? Pai, eu fiz muitos milagres. Agora não é nem cura e nem profecia, é o inexplicável. Eu fiz muitos milagres em teu nome. Então direi: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. A árvore não é conhecida pelos dons, e sim pelo fruto. Tem havido um crescimento, preste atenção. Se você não estiver preocupado com a tua eternidade, aí você pode conversar, mexer no céu, até levantar e ir embora. Se tiver com coisas mais importantes para tratar, como a tua unha, teu cabelo, o Facebook. Agora, se você está preocupado com onde você vai passar a eternidade, eu não vim aqui falar do seu financiamento. Eu não estou preocupado com o seu financiamento, não estou preocupado com a cor do seu carro, não estou preocupado com o tipo de cabelo que você tem, com o seu diploma. Eu vim falar de vida ou morte, céu ou inferno. Eu vim tratar com a sua eternidade. E convém nós tratarmos disso de maneira séria. Você está vendo um crescimento espantoso de evangélicos no Brasil. O Brasil, segundo alguns dados, é o país no mundo que mais cresce os evangélicos. É um país que está abarrotado de conferências cristãs. Em toda parte do país está cheio de conferências. Congressos são realizados em cada esquina do Brasil. Literatura cristã sendo publicada aos montões. Congressos, conferências, seminários, shows gospels por toda parte. Venda de CDs, livros,
participação na mídia secular como nunca. Os evangélicos estão nos canais abertos. São quase 50 milhões. Você está vendo um crescimento espantoso. Mas será que esse crescimento é saudável? Será que está havendo conversões verdadeiras? Será que há evidências desse crescimento? Alguns americanos chegam a dizer que o Brasil está sofrendo um avivamento por conta do crescimento das igrejas mundial do poder de Deus. Para eles, porque só em um ano aquele homem plantou 1.100 igrejas em um ano. Para eles isso tem um título de avivamento. Cada esquina tem uma igrejola, de denominações das mais distintas. Se abre igreja em semanas. Compra-se cadeira, aluga salão, coloca alguém com gravata e ali tem uma igreja. Batiza-se qualquer tipo de pessoa, de qualquer maneira, de qualquer jeito, e ali se plantou uma igreja. Mas há evidências. Esse crescimento, não há evidências. Não há santificação na vida das pessoas. Não há frutos de arrependimento. Não há transformação do caráter, mortificação do pecado do velho homem. O que você assiste é escândalos dos mais hediondos envolvendo os cristãos. Eu estou dizendo de verdados. Para você ter uma ideia, tem um ex-gerente do Banco do Brasil na minha igreja, ex-gerente. Alguns anos atrás, o gerente geral de todas as agências da nação emitiu uma nota para todas as agências, proibindo a aprovação de carta de créditos para pastores. Ele veio me contar. Eu falei, por que eles proibiram? Porque é a classe mais caloteira que existe, mais vergonhosa, e isso tem título de evangélico. Tem empresários da minha igreja, empresários. Um empresário lá disse que os piores clientes que ele tem são os crentes, os piores. Tem a história de outro empresário na cidade. Ele fechou a empresa dele, e ele caiu numa depressão tão profunda, porque ele tinha uma loja de bijuterias enorme, e ele estava vendo que estava sumindo bijuterias demais. E ele queria saber quem era. Todas as funcionárias, eram só mulheres, eram evangélicas e da mesma igreja que ele congregava. E a maioria delas cantavam no louvor. Era uma firma, uma empresa enorme. Ele era cristão e contratou dezenas de funcionárias cristãs da mesma igreja, muitas delas obreiras. Ele estava vendo que estava tendo um prejuízo e muito roubo. Ele resolveu instalar câmeras. Quando ele instalou as câmeras, ele viu que os ladrões eram na verdade ladras. Eram as funcionárias cristãs que congregavam na mesma igreja e faziam parte do púlpito, que estavam furtando ele. Esse homem caiu numa depressão tão profunda, fechou a sua empresa e se mudou da cidade. Eis aí o avivamento. Eis aí o avivamento. Isso é avivamento. Avivamento do pecado. Vai estudar a história dos avivamentos. O avivamento de Atos, o avivamento de Atos 19 em Éfeso. Vai estudar o avivamento de Jonathan Edwards. Vai estudar o avivamento do país de Gales, de Evan Roberts. Vai estudar os avivamentos de Spurgeon. Quando o avivamento vinha, sabe o que acontecia? Não é pulo, grito mortal, não é abrir igreja, não. O avivamento vinha, baixava a criminalidade da cidade. O consumo de álcool diminuía os delitos cometidos, diminuía a prostituição. O avivamento transformava o caráter da cidade, o padrão moral da cidade se elevava, da justiça, da honestidade. Agora este avivamento aí promove o pecado. Sabe por que isso?
Porque não tem havido conversões verdadeiras. São bodes que continuam sendo bodes. É por isso. Por que eu usei esse texto? Para falar da conversão do apóstolo Paulo. Presta atenção, eu preciso da sua atenção agora. O que é conversão? Para você aprender se você de fato é convertido ou não. Se você é salvo ou não. Se você vai para o céu ou não. Porque o que vai acontecer nessa terra, meu amigo, é secundário. Vai passar. O que é conversão? A palavra grega mais comum para conversão, a palavra grega significa epistrefo. É a palavra grega mais comum. Conversão significa epistrefo. O que é isso? Epistrefo. Significa voltar, mudar de atitude. E o sentido mais profundo, mudar de direção. Isso quer dizer conversão. A própria palavra no português significa isso. Quando você vê uma placa, conversão à esquerda. O que é conversão? Um giro de 180 graus. Isso é conversão. Conversão é mudança da rota. Quando você vê uma placa, conversão, mudança de sentido, mudança de direção, mudança da rota. A ideia do grego basicamente é essa assim: eu estava indo para um sentido, andando em um sentido, em um caminho, no pecado, nas trevas, na prostituição, na mentira, invariavelmente esse caminho me levaria à condenação ao inferno. Quando o evangelho vem, o que acontece? Eu me converto, eu mudo a minha rota, começo a praticar a justiça, a santidade, o amor, o perdão, e esse caminho invariavelmente me levará para o céu. Isso é conversão, mudar o sentido, mudar a rota, mudar de direção. Então uma pessoa convertida é aquela que está caminhando rumo ao inferno, praticando o pecado, a lascívia, a mentira, a fornicação, a soberba, o ódio, o orgulho. Quando ela é alcançada pelo evangelho, ela muda a sua rota, muda a sua direção, ok? Aí ela termina na igreja. Isso quer dizer conversão. Por quê? Porque a palavra conversão, ela está ligada a outra a palavra pecado. O que quer dizer a palavra pecado? A palavra pecado quer dizer hamartia no grego. O que quer dizer hamartia? Errar o alvo, perda da marca. O Dr. Martin Lloyd Jones dá uma tradução melhor. Hamartia quer dizer sair da linha. Pecado é sair da linha, sair da vontade de Deus, errar a direção, sair da linha. Conversão, então, é voltar para a linha. Hamartia, sair da direção, sair da rota, sair da vontade de Deus, sair da linha. Conversão, então, é voltar para a linha. É isso. Isso é uma obra da graça. É uma obra da graça. Só que presta atenção. Existe outra obra da graça que ocorre antes de ocorrer epistrefo, mudança de direção. Tem que ocorrer metanoia. O que é metanoia? Mudança de coração, mudança do pensamento, ok? Conversão é mudança de direção. Isso é se converter. Eu estou indo para o caminho do mal, me volto para o caminho da justiça. Mas antes de ocorrer epistrefo, mudança de direção, outra obra acontece primeiro, metanoia. Mudança do coração, transformação, regeneração,
Novo nascimento. Por quê? Porque uma é uma mudança externa. Ninguém, presta atenção, ninguém muda a direção sem primeiro mudar o coração. Uma pessoa primeiro muda o seu coração para depois mudar a sua direção. Metanoia, arrependimento, novo nascimento, transformação da mente, mudança da vontade, mudança do arbítrio, mudança de pensamento, nova visão, nova perspectiva, uma transformação. Ok? Você vai saber onde eu estou chegando. Então presta atenção. Ninguém muda de direção sem primeiro mudar o coração. Não ocorre epistrefo sem acontecer primeiro metanoia. A conversão só ocorre quando o pecador é transformado pelo poder do Espírito Santo. Porque veja bem, se ele não está transformado, ele não consegue ver que aquele caminho está errado. Ele vai continuar, não tem por que ele mudar a rota. Para ele está bom a cerveja, a pinga, o álcool, a mentira, a lascívia, a soberba. É impossível ele mudar a rota. Ele não consegue enxergar que aquilo está errado. Ele vai continuar. Agora, o que vai fazer ele mudar a rota? Conversão. Quando o coração dele, a mente dele for transformada pelo sobrenatural, pelo Espírito Santo. Mas eu tenho notado alguma coisa, presta atenção. Eu tenho notado que está acontecendo um fenômeno dentro da igreja. Qual? Tem acontecido epistrefo, sem ter ocorrido metanoia. As pessoas estão se voltando, sim, para a igreja, mas não estão sendo transformadas. Comunidades inteiras de pessoas não transformadas. Está acontecendo adesão e não conversão. Adesão e não conversão. Está ocorrendo epistrefo. Eu ia no bar, eu tinha isso. Agora eu me voltei para a igreja. Desci as águas. Sou crente. Tomo ceia. Mas aí eu pergunto, você foi transformado? Eu quero fazer uma pergunta. Qual foi o dia que você nasceu de novo? Dia 18 de maio de 2008, eu me batizei. Não perguntei o dia que você batizou. Qual o dia que você passou da morte para a vida? Qual o dia que houve metanoia? Qual foi o dia? Qual foi o dia da estrada de Damasco? O dia que você foi confrontado pela glória de Deus e recebeu um novo coração. Qual foi o dia que você morreu para o mundo e ressuscitou uma nova pessoa? Foi o dia 31 de dezembro que eu tomei a primeira ceia. Eu não perguntei o dia que você tomou a ceia. Foi o dia que eu fui consagrado diácono. Não perguntei. Eu perguntei qual foi o dia da sua estrada de Damasco. Qual foi o dia que você teve convicção de pecado e bateu no peito e ficou horas e horas chorando e confessando o pecado e se tornou uma nova criatura? Sabe o que está acontecendo nas igrejas? Adesão e não conversão. Elas estão aderindo. É um ambiente social agradável. Tem comida, tem gente bonita, tem música bonita. Eu vou me aderir. Qual dia foi o dia da sua conversão? Um dia eu estava com uma dor aqui, Deus me curou. Não perguntei o dia que Ele te curou. Eu estou perguntando o dia que você nasceu de novo. Eu estava lá sozinho em casa, alguém me chamou, eu passei a fazer parte da comunidade. Conversão, epistrefos. Mas cadê a metanoia? Está havendo hoje decisionismo e não conversão. As pessoas se decidiram. Me decidi ser crente. Me decidi fazer parte da sua missão.
decisionismo e não conversão. Meu irmão, está virando um negócio, está acontecendo igual na igreja católica. As pessoas estão apenas entrando, fazendo parte, sem que tenham uma experiência salvadora. Perdeu-se de mente, presta atenção, a transcendência da salvação. A salvação não é uma opção, a salvação não é algo natural, a salvação é transcendente, é sobrenatural. Você não se salva a si próprio, você não muda você. A salvação é uma obra da graça, realizada pelo Espírito Santo, que transforma o pecador morto em Adão em uma nova criatura. Elas estão mudando de direção: batismo, profissão de fé, confissões e credos, mas não estão mudando o coração. Querido, 2 Coríntios 5,17, presta atenção, estão perdendo de vista isso. Aquele que está em Cristo, o que Paulo está querendo dizer para os coríntios? Aquele que diz que é crente, o crente verdadeiro, aquele que está em Cristo, nova criatura é, foi refeito, é um novo ser, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A palavra metanoia, da onde se deriva a palavra metamorfose. Você está achando que conversão, salvação é descer águas, é cantar num coral, é ter algum dom do Espírito? Não, meu filho. Você conhece a palavra metamorfose? O que é isso? É uma lagarta. Ela é cilíndrica, rastejante, mucosa. Esse é o animal. Ela entra num casulo e fica lá. Acontece um processo dentro do casulo, chama metamorfose. Aquela lagarta se transforma numa borboleta. É um outro animal com asas, antenas, colorido. Ela não foi uma lagarta que saiu de lá com uma antena, uma lagarta que mudou de cor. Foi transformada num animal completamente diferente. A salvação é isso. Você não deu uma melhorada, não mudou o vocabulário. Era um ser asqueroso, nojento, filho de Adão, que ao ter contato com o Evangelho, foi transformado em um novo ser. Isso é salvação. Agora não está acontecendo isso. Eu aceitei. Quando eu estava vendo um programa do R.R. Soares, quando eu estava pedalando, quando eu estava passando, vi um monte de gente gritando, eu entrei. Cadê a metanoia? Meu irmão, a conversão é um ato sobrenatural. Eu vou tentar dizer isso mais uma vez, para você entender. Perdeu-se de vista a transcendência da salvação. Salvação não é uma escolha, salvação não é recitar um credo, salvação não é fazer parte de uma agremiação, salvação é um ato sobre-humano. João 16, todavia vos digo, que convém que eu vá, se eu não vier o Consolador não virá, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem convence, é o Espírito Santo quem transforma, é o Espírito Santo quem regenera, é o Espírito Santo quem salva, é o Espírito Santo que causa metanoia, e depois de acontecer metanoia, acontece a conversão. Perdeu-se a salvação. Presta atenção. Talvez você não entenda o que é a salvação. Gênesis capítulo 1, presta atenção. Deus criou os céus e a terra. Não está lá Gênesis 1:1? E disse Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra porém era sem forma e vazia. Disse Deus, haja luz, e houve luz, haja luminares. Ok?
Tenta pensar comigo quanto poder Deus não usou para criar o universo. Quanto poder. Existe uma palavra latina chamada ex nihilo, que quer dizer do nada. Deus do nada cria o cosmos. Do ex nihilo, Ele cria o universo. As galáxias, os planetas, a Via Láctea, o sistema solar, o ser humano. Como eu disse ontem, só você possui 60 trilhões de células. Cada um de nós possui 60 trilhões de células. O universo tem 80 bilhões de anos-luz de diâmetro. Existem bilhões de galáxias e cada galáxia existem bilhões de estrelas. Quanto poder Deus não usou para do nada, sem ter nada, criar o cosmos. Tenta imaginar quanto poder para criar a complexidade deste universo. Quanto poder Ele não usou para criar do nada o cosmos. Tenta você do nada criar essa toalha, sem ter nada. Tenta aí. Escandalize-se agora. Na obra da salvação, o poder que Deus emprega para salvar um pecador é maior do que o poder que Ele empregou para criar o cosmos. Como é que é? Imagina quanto poder Ele não usou para do nada criar essa complexidade de universo. Para salvar um pecador, o poder que Ele emprega é maior do que o poder que Ele empregou para criar o cosmos. Por quê? Porque para criar o universo, ele partiu do nada. Do ex nihilo, Ele cria o universo perfeito. Para salvar um pecador, não é a partir do nada, é a partir de uma massa caída, execrável, nojenta em Adão. Ele tem que recriar a partir daquela massa caída um ser, a imagem do seu filho. Então o poder para salvar, regenerar, é maior do que o poder para criar. Para que o Senhor está falando isso? Para mostrar para você que não é uma água no batismo que vai fazer isso. Não é comer um pão e beber um suco. Não é um arrepio na terceira vértebra que faz. A obra da salvação é sobrenatural. Você viu Saulo? O que aconteceu com Saulo? Alguém recitou um poema? Convidou ele para ir num culto? Meu querido, a própria transcendência apareceu para ele. O Filho de Deus, em uma luz brilhante, em uma luz sacra. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ficou cego, 3 dias ele teve convicção do pecado. Houve metanoia primeiro, depois epistrefe. Por quê? Saulo não ia para matar crente. Primeiro acontece metanoia. Aí o que ele faz? Ele vai agora pregar para os crentes, amar os crentes, se juntar com os crentes. Primeiro metanoia na estrada de Damasco, depois epistrefos. Mudou a direção, mudou o pensamento, mudou o sentido, mudou a característica. Agora, como sabemos que ocorreu metanoia em nós? Como você sabe? Mateus capítulo 7. Acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles vêm vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se figo de abrolhos, e colhe-se uvas de espinheiros. Toda árvore boa dá bom fruto, e toda árvore má dá mau fruto. Não pode a árvore boa, crente, dar mau fruto, pecado, nem a árvore má, ímpio, dá bom fruto, santidade. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Você quer saber se você é salvo, se você nasceu de novo, se a sua conversão foi real? Olhe para os frutos que você dá.
Faz uma avaliação da sua vida. Que tipo de palavras saem da sua boca? Que tipo de roupas você veste? Que tipo de lugares você frequenta? Que tipo de sites você acessa? Como você trata sua esposa? Como você trata seu marido? Como você trata seus pais? Como você é na escola, na universidade, no trabalho? O que ocupa teus pensamentos? O que ocupa teu coração? Pelos frutos eu conheço. Pelos frutos. Quais são os frutos que a igreja tem dado? Aqueles das funcionárias do empresário? Aqueles do Banco do Brasil, os pastores? Aqueles do empresário da minha igreja? Quais frutos a igreja tem dado? O tema aqui é santifica-os na tua palavra. A salvação, ela é um ato forense, tirado do campo do direito, é um termo judicial. Uma pessoa que é salva, ela é justificada dos seus pecados. O que é justificação? A doutrina da justificação. Pecados são como crimes, violações da lei de Deus. Quem viola a lei de Deus, assim como quem comete um crime, tem que ser punido. A forma de não ser punido é ser considerado justo diante de um tribunal e absolvido daqueles crimes. Pela fé, quando eu creio em Jesus, meu pecado é lançado em Jesus. No tribunal de Deus, Ele me dá uma sentença favorável e Ele me justifica. O que é ser justificado? Meus pecados são pagos, apagados. Eu sou considerado legalmente justo diante de Deus, então eu não posso mais ser condenado, eu estou salvo. Agora, tem uma outra doutrina que acompanha a justificação. Se eu de fato fui justificado, eu sou salvo. Mas logo após a justificação acontece um fenômeno chamado santificação. A evidência que eu fui justificado, salvo, perdoado, é que agora eu estou sendo santificado, separado, conformado à imagem moral de Jesus, andando em novidade de vida, como uma nova criatura. Isso aconteceu com você? Vamos ver algumas coisas que evidenciam a santificação. Talvez eu vou dizer que é a maior delas. Pastor, tá. O senhor disse que não acontece conversão epistrefos sem primeiro ocorrer metanoia. Que está ocorrendo um fenômeno dentro da igreja. Adesão e não conversão, decisionismo e não transformação. O Senhor disse que a transformação se dá ela é transcendente, não há força na terra que possa causá-la. Ela é uma força espiritual, supranatural. Só o Espírito de Deus pode fazer. E o Senhor disse que o poder que Deus usa para trazer metanoia num pecador é maior do que o poder que Ele criou o cosmos, porque provemos de uma massa corrupta em Adão. Agora, como eu faço para saber que houve metanoia? Como eu faço para saber que esse poder maior do que da criação do universo me alcançou? Como eu faço para saber que sou uma nova criatura? Como faço para saber que houve conversão e não adesão? Conversão e não decisionismo. Metanoia, meu coração mudou, depois mudou meu sentido. Vamos lá. Eu falei pelos frutos. Santidade, claro. Mas santidade é relativizada, né? Até os católicos são santos, todo mundo diz que é santo. Existe, escuta, não esqueça disso jamais. Existe uma área da sua vida que é a área que mais evidencia se você foi transformado ou não. É a área que eu vou falar. Nenhuma outra área possui mais evidências que alguém foi transformado do que esta que eu vou te falar. É agora que você vai saber e ter certeza se você foi transformado ou não.
Qual área? Uma pessoa que é transformada pelo sobrenatural, uma pessoa que o Espírito de Deus, o poder maior do que criou o universo, é uma pessoa que é acometida por esse poder, uma pessoa que houve metanoia, tem uma área que é a mais afetada, é a sua vontade. Como é que é? É uma mudança na sua vontade. Não entendi. Vamos lá. Freiras bebem pinga? Bebem? Não. Freiras vão para boate? Não. Freiras fumam? Responde? Não. Freiras adulteram? Freiras são salvas? Não. Pastor, eu parei de fumar, sou salvo? Não, não, não. Eu parei de beber, essa é evidência que eu sou salvo? Não, não, não. Eu parei de me prostituir, sou salvo? Não, não. Eu vestia mini saia cortadinha, agora é saia longa, sou salva? Não. Pastor, eu parei de pecar, essa é a evidência que eu sou salvo? Não. A transformação se dá no arbítrio, na vontade. Não é apenas parar de pecar que evidencia, é parar de gostar de pecar. Porque você pode ter parado de pecar, mas ainda ama pecar. E a transformação se dá quando eu não só paro de pecar, mas eu paro de gostar de pecar. Regeneração é aquilo que eu amava, o pecado, o mundo, a mentira, a lascívia, agora eu odeio, e aquilo que eu odiava, a justiça e a santidade de Deus, agora eu amo. Isso é salvação. Agora sabe o que eu estou vendo hoje? As pessoas estão parando de fazer o que ainda amam, e estão fazendo coisas que odeiam. Pensa aí um pouquinho. Elas estão dentro da igreja e pararam de fazer o que ainda amam, e estão fazendo coisas que odeiam. Isso não é salvação, é a mudança da vontade. Charles Haddon Spurgeon diz assim: o pecado que era minha alegria, agora é minha tristeza. O pecado que era motivo de alegria, agora para mim é motivo de tristeza. Eu pergunto, o pecado ainda é motivo de alegria para você? Ou é motivo de tristeza? É a vontade. É a vontade. Eu vou te dar um exemplo aqui para você entender melhor. Vou te trazer uma história. Um pastor de ovelhas mesmo, que cuida de ovelhas. Ele tem um rebanho, 30 ovelhas. Ele cuida delas, apacenta elas, e à noite ele coloca no aprisco, no curral. Ele fecha, vai dormir. À noite, descendo dos montes, vem um lobo, na ponta dos pés, com as presas afiadas para fora, o olho retesado vermelho, a baba caindo pelo canto da boca. Ele vai adentro do curral, ele pega uma ovelha, e ele rasga, em fúria, estilhaça, assassina, e devora aquela ovelha, e sobe. No outro dia o pastor desce, faz a contagem das ovelhas, e vê que está faltando uma, 29. Ele vê pedaços, fragmentos da lã da ovelha e sangue, pegadas de um lobo. Então, um lobo esteve aqui. Provavelmente ele vai voltar à noite. O pastor então prepara uma armadilha. Da noite o lobo volta e desce de novo. E quando o lobo está entrando no perímetro da armadilha, o pastor pega o lobo. Ele pega o lobo e ele faz uma jaula para o lobo. Enjaula. E o lobo, a jaula está próxima ao aprisco. E o lobo está lá preso.
que acontece? As ovelhas estão seguras. O lobo está lá dentro. O lobo não pode mais tocar nas ovelhas. O lobo não pode assassinar mais as ovelhas, rasgar mais as ovelhas. Ele não pode mais, ele parou de fazer isso. Ele não mata, ele não rasga, ele não assassina, ele não devora. Porque tem uma jaula prendendo ele. Mas ele não deixou de ser lobo. Ele ainda tem vontade de matar, assassinar e devorar, mas a jaula o impede. É isso que acontece na maioria das igrejas. A jaula da religião, dos usos e costumes, impede eles de fazerem. Ele não fornica, prostitui, fuma, rouba, nem mata, porque a jaula da religião impede. Mas por dentro ele ainda tem vontade de mentir, prostituir, fazer o mal. Ele não deixou de ser lobo. Por causa do batismo, da ceia, do cargo, do ministério, da profissão de fé. Não é esse o caso de dezenas de pessoas. Vou te dar um exemplo aqui, e você vai entender o que eu estou falando. Olha só. Hoje, dados que eu peguei recentemente, 80% das pessoas que se decidiram por Cristo, ou supostamente se converteram, estão abandonando a fé. 80% das pessoas que se convertem neste século abandonam a fé. Significa, de cada 1000 pessoas que vêm para Jesus, só 200 ficam, 800 se desviam. Só no Brasil, escute isso aqui, pasmem, existem 40 milhões de desviados. É quase o número dos convertidos. 40 milhões de desviados. 80% das pessoas que batizam se decidem, vêm à frente, aceitam Jesus, saem, não ficam. Sabe por quê? Porque na verdade não está havendo conversão. É um decisionismo que passa. É uma adesão que passa. E não é metanoia. É isso que está acontecendo. Agora, qual a explicação para esse fenômeno? Eu vou dizer isso e termino. Por que não está havendo conversão verdadeira? Por que não está havendo metanoia? É por causa da isca que estão jogando para atrair o pecador. Vamos lá. A palavra metanoia quer dizer arrependimento. E a palavra fé quer dizer pistes. Como que alguém herda a vida eterna? Marcos 1,14. O tempo de Deus está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Escuta. Só entra no céu quem se arrepende e crê. Arrependimento e fé. Arrependimento e fé. O que produz arrependimento e fé? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir da palavra. Quando alguém ouve o Evangelho, essa pessoa se arrepende, ocorre metanoia. Ao ouvir o Evangelho, aquele poder sobrenatural penetra ela. Então ela está cega, caminhando, ela ouve o Evangelho, muda o coração. O que eu estou fazendo da minha vida? E ela muda. Agora olha a isca. Quando a isca é o Evangelho, ocorre metanoia. E por que não está acontecendo metanoia? Só está havendo adesão. Porque
Porque a isca que estão atraindo eles. Ei, onde você está indo? Ah, estou indo aí. Vem cá, para quê? Tem cura na minha igreja. Cura. Ei, vem cá, onde você está indo? Estou indo aí, curtindo a minha vida no pecado, caminhando para o inferno. Vem cá, para onde? Para a minha igreja. Por quê? Tem prosperidade. Está indo para o inferno. Oh, onde você está indo? Estou caminhando no pecado, servindo as trevas, o diabo. Vem para a minha igreja. Não, para quê? Olha, aqui tem mulher bonita. Encontrão. Campanha. Do quê? Livre-se do sofrimento. Muda a direção, mas não muda o coração. A isca que está atraindo esses pessoas é isca para atrair bodes e não ovelhas. Então eles são bodes, continuam sendo bodes e convivem uns com os outros como bodes. A única isca que atrai o pecador para a conversão verdadeira é a exposição fiel do Evangelho. Essa mensagem não é o Evangelho, curas, milagre, prosperidade, casa, carro. Então faz haver uma adesão, um decisionismo e não uma conversão. Talvez você foi atraído porque estava solteiro, queria se casar. Porque você estava doente, queria ser curado. Porque estava depressivo, porque se sentia sozinho, queria ter pessoas. Porque queria fazer parte de uma tribo, de uma comunidade. Agora o que deve atrair o pecador? A convicção do pecado. O que deve atrair a pessoa é dizer: Senhor, eu pequei, estava cego, nu, era pobre, estava caminhando para o abismo, vi o quão sujo, o quão vil, o quão pecador eu era, até que vi a sua cruz, então corri para ela, buscando arrependimento, perdão e vida eterna. É um evangelismo centrado no homem. É isso. É um comércio da fé. Vocês estão entendendo? Meu irmão, pastor, o que vai acontecer com os aderentes? Com os decisionistas? Presta atenção. O que vai acontecer com as comunidades de bodes? Com aqueles que não houve metanoia? Com aqueles que até pararam de pecar, mas não pararam de gostar de pecar? Pastor, eu parei de pecar, mas eu morro de vontade de passar a mão, de fazer, de roubar, de mentir. Sou rancoroso, vingativo, ruim. Eu tenho uma mente viciosa e perversa, adúltera, que o senhor nem sonha. O que vai acontecer comigo? Fui atraído por uma promessa carnal. Esse poder que criou o cosmos não me alcançou. O que me reserva? O lago que arde como enxofre. Meu irmão, as pessoas perderam o medo do inferno, perderam o temor do inferno. O inferno é real. Meu irmão, tem uma multidão indo para lá todos os dias. Será possível que você não vai pensar na sua eternidade e consertar sua vida? Como é o inferno? O inferno é lugar de sofrimento, suplício eterno, chamas eternas. É o despejar da completa, violenta ira de Deus. É o inferno. Primeiro, como é o inferno? Lugar de sofrimento. Sofrimento.
um lugar onde o fogo é inextinguível, densas trevas, um lugar que não vai haver verde, não vai haver pássaros, não vai haver flores, não vai haver água, não vai haver beleza, é uma escuridão e tormento e chamas, para sempre. Qual a duração do inferno? Pelos séculos dos séculos dos séculos. É uma eternidade. Você tem ideia o que é uma eternidade? Um dia um pastor ilustrou para mim o que é eternidade. Ele disse assim: imagina um pico, uma montanha de rocha, a mais alta do mundo, o K2, o Everest, não sei. Imagine que de 1000 em 1000 anos, um pássaro vai lá e dá 3 bicadas no Everest. Passa mais 1000 anos, ele volta. E mais 1000 anos. Ele vai bicar no monte até o monte se desfazer. 3 bicadas de 1000 em 1000 anos. E quando acabar aqui, ele coloca outro. O inferno é eterno. Eterno. Eu vou te dar uma dúvida. Quem já fez uma cirurgia, quebrou o braço, a mão, cortou, se machucou aqui, levanta a mão. Qualquer um que teve dor na vida, levanta a mão. Pronto. O que acontece? A sua mente está condicionada. Você pode ter rasgado a barriga, quebrado, fratura exposta, passado dor, internado. A sua mente está condicionada a esperar o alívio. Vai passar, amanhã passa, daqui 3 doses passa, daqui uma semana passa. E sempre passa, cicatriza, fecha, o pulso sai, a infecção, a inflamação desincha. Imagine um lugar onde essa mesma dor nunca mais cessará. Não vai haver alívio da dor, alívio do sofrimento, nem um segundo. É um sofrimento inextinguível. Um lugar escuro, você vai dizer: mãe! E a sua mãe não vai ouvir. Pai, me tira daqui! Ele não vai tirar. Você vai buscar uma saída. Não existe saídas. É de lá que Jesus veio nos resgatar. Jesus não morreu na cruz para te dar uma vida melhor, nem um carro, nem uma Mercedes. Ele não veio te livrar das dívidas, Ele não veio te livrar do teu vizinho, Ele veio te livrar da danação eterna. E se você não nasceu de novo, se você não foi regenerado, se não houve metanoia, se esse poder não perpassou, transpassou você, você irá para o inferno. Agora eu vou terminar. Tá bom, pastor. Eu sei que tem pessoas honestas aqui, sinceras, fiéis. Eu sei que tem pessoas aqui que não estão preocupadas com o que os outros estão pensando, estão se lixando. Mas talvez você entrou aqui e depois dessa mensagem começou com o coração duro. Não, quem é esse cara para falar isso? Eu não aceito. Ele não sabe a experiência que eu tive. E talvez com o desenrolar da mensagem você foi se quebrantando. Você disse, vou ser sincero, pastor. Vou ser sincero para o Senhor. Eu não tenho certeza se eu sou salvo. Eu não sei se esse poder extraordinário me alcançou. Eu não tenho certeza se eu parei de fazer ou se eu parei de gostar. Parece que eu ainda gosto. Pastor, eu não nasci de novo. Foi uma decisão. Foi só uma adesão. Pastor, mas eu vou ser sincero. Eu não quero ir para o inferno. Eu não quero morrer hoje. Eu não quero passar a eternidade. O que eu faço para não ir para o inferno? O que eu faço então para esse poder me alcançar? O que eu faço para ocorrer metanoia? Para eu passar da morte para a vida hoje? Para eu ser salvo hoje? O que eu faço? Arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Você deve confessar seu pecado. Você deve se arrepender do seu pecado. O que é arrependimento? Não é um sentimento. Você diz: se eu soubesse que
me arrependi de ter falado aquilo ontem. Se eu pudesse eu não falava. Não, arrependimento é um estado, é dizer: Deus, eu me arrependo de ser o homem que eu fui, eu me arrependo de ser o pai que eu fui, o marido que eu fui, eu me arrependo de ser a mulher que eu fui, o cristão que eu fui. Eu me arrependo, da minha vida, do meu estilo de vida, dos meus pensamentos, dos meus atos, do meu ser. Eu me arrependo. Depois do arrependimento, fé. O que é fé? As pessoas não têm ideia da fé salvífica. Não é a fé por milagre, a fé para cura. Fé salvífica é dizer assim: eu mereço o inferno, eu sou um miserável pecador, filho da ira, não há bondade alguma em mim, eu não sou bom, mas eu lanço a minha confiança naquele madeiro, naquela cruz sangrenta. Eu lanço a minha confiança, a minha esperança no mérito que Cristo alcançou na cruz. Eu lanço a minha fé na morte, sepultamento e ressurreição do meu Salvador. Isso é fé. Dá para alguém vir tocar o teclado aqui para mim? Isso é fé. Quando o pecador, presta atenção, responde à exposição do Evangelho, com arrependimento e fé, ele não converte as prestações, não. Salvação não é um processo, é um estado. Santificação é um processo, salvação é um estado. Quem crê, passa da morte para a vida. Quem crê, ainda que morra, viverá. Quem crê, no último dia eu ressuscitarei, disse Jesus. Como eu creio. Quando você ouve a cruz, não é Deus vai te dar uma vida melhor, um carro, vai curar seu rim, não. 2000 anos atrás, Deus se fez carne, a raça humana estava perdida, e Ele, tomando forma de homem, naquela cruz assumiu todos os nossos pecados. Com os nossos pecados, Ele assumiu nossas culpas, e Deus, ao invés de punir e matar-nos, Ele despejou a sua ira sobre o seu filho. Ele mata o seu filho na cruz, Ele satisfaz a sua própria justiça, e agora pode me salvar e salvar você. Isso é o Evangelho. É olhar para aquele madeiro, para aquela cruz sangrenta, só abaixa um pouquinho e crer naquele sacrifício. Ele levou sua culpa, Ele levou seu pecado, Ele foi punido pelo seu pecado, não foi pelo dele. Ele não morreu pelo pecado dele, foi pelo seu, pelo meu. Ele sofreu como um adúltero, um ladrão, um assassino. Ele levou as culpas desses facínoras sobre ele, e a justiça de Deus foi satisfeita nele, matando. Isaías 53:10, foi do agrado do Pai moê-lo, fazendo enfermar. A violenta ira de Deus desce sobre aquele para-raio chamado cruz no Gólgota, e esmaga o próprio filho que assumiu o seu pecado. Deus morre, Cristo morre no seu lugar. Agora, como que eu tenho certeza que Ele aceitou esse sacrifício? O que me garante que Ele aceitou? Que eu posso ter perdão, vida eterna. E se Ele não tiver aceitado? Qual a garantia? No terceiro dia, a pedra rolou, e Ele ressuscitou dos mortos, mostrando que Deus aceitou o seu sacrifício, e todo aquele que nele crê agora pode ter vida eterna.
Posso ouvir um amém? Feche os seus olhos agora, curva a sua cabeça. Espírito Santo, se tem alguém aqui que não é salvo, eu não sei, Espírito Santo, eu não posso saber, mas o Senhor sabe. Pode esses ossos reviverem, ou convence do pecado, da justiça e do juízo, passa da morte para a vida, que eles deixem de lado agora a arrogância, o orgulho, a vaidade, e se concentrem na vida eterna. Amém. Olhe para mim agora. Meu irmão, tem alguém aqui que não tem certeza da sua salvação? Tem alguém aqui que quer passar da morte para a vida hoje? Levanta a sua mão. Eu quero convidar você para vir na frente, porque eu mesmo vou orar por você. Não tema os homens, venha se debruçar. Só quem quer a vida eterna, vem aqui na frente. Vem aqui, por favor. Não deixe para amanhã, meu irmão. Não deixe para outro dia. Se o Espírito Santo falou com você, não resista à voz de Deus. Venha, venha, venha diante do altar. As portas da misericórdia estão abertas. Venha, venha receber o Evangelho. Venha. Só aquele que quer a vida eterna, venha. Só aquele que quer a conversão verdadeira, venha. Meu irmão, Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo e foram mortos. Se o Espírito Santo falou com você e está te incomodando, não minta para ele, venha. Se ele falou com você, não engane ele, venha. Não deixe o orgulho te segurar aí. Se o Espírito Santo está dizendo, vai, me confesse, vai, se arrependa, faça uma confissão pública diante dos homens. Por que não fazê-la? Por que não dizer, eu quero passar da vida para a morte, eu quero essa conversão genuína, metanoia. Então vem. Você que já está vindo com os olhos fechados, é só você e Deus agora. Ninguém tem nada a ver com isso. É só você e o teu Salvador. O que você vai fazer agora? Você vai confessar os teus pecados. Você vai dizer, eu quero que esse poder me alcance hoje. Eu quero. Diga para Deus. Só você e Deus. Com os olhos fechados. Você quer chorar, é a hora de chorar. Deus, eu quero a vida eterna. Eu quero mais do que o ouro, a prata, mais do que qualquer coisa. Eu quero a vida eterna. Você vai confessar teus pecados e dizer, perdoa-me. Perdoa o homem, o jovem, a mulher que eu fui, perdoa-me. Se alguém mais quiser vir, por favor, venha. Tem um momento, você e Deus agora. É o momento mais importante da sua vida, meu irmão.
Agora deposite a sua fé em Jesus. Fala: eu não tenho condição de me salvar. Eu não posso me salvar. Diga para Deus: eu não mereço ser salvo. É só a tua graça. Você vai olhar para aquela cruz agora e vai dizer: o que pode me salvar é aquele sacrifício. E eu acredito que ele foi suficiente. Acredito que ele assumiu minha culpa. Acredito que ele pagou o meu pecado. E eu confio nesse sacrifício. Eu confio nessa morte. Aquele sangue me limpou. Aquele sangue me comprou. Aquele sangue me lavou. E eu deposito a minha confiança naquele sacrifício, naquela morte e na ressurreição. Ele ressuscitou, validando o sacrifício, mostrando que ele funcionou, mostrando que está pago, está consumado. Senhor, perdoa essas almas que estão aqui, Senhor, perdoa-as dos seus pecados. Pai, aquele poder que eu disse aqui, aquele poder que transforma um pecador, maior do que o poder da criação, que esse poder alcance essas almas agora, que esse poder transforme essas almas agora, que haja uma mudança da vontade, do arbítrio, uma mudança do coração, que nunca mais essas pessoas sejam as mesmas, em nome de Jesus. Pode voltar para o seu lugar. Quem ama o céu aqui, diz amém. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou embora amanhã de manhã. Presta atenção nisso. Eu vou embora amanhã de manhã. Talvez eu nunca mais te veja. Nunca mais na vida. Nunca mais te encontre aqui. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Se eu não te encontrar aqui, lá do outro lado, eu vou te encontrar. Lá na eternidade. Dá um aplauso bem forte a Jesus. Bem forte. A Ele a honra, a glória, o louvor para sempre.